Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Vinícius, sou desenvolvedor back-end aqui na Comunique-me e hoje eu vou mostrar para vocês o SIP Server, que é a nossa ferramenta que os clientes utilizam em conjunto com os discadores deles, por exemplo, o discador da Alvaria, e que realiza uma série de validações a cada vez que um número é chamado para decidir se aquela chamada pode acontecer ou não. Essas validações podem ter base em regras que os próprios clientes definem, mas também, principalmente, em regras que estão estabelecidas pela Anatel, como o limite de descargas diárias e entre outros. Mas antes de mostrar a ferramenta acontecendo, a ferramenta fazendo o que ela tem que fazer, eu vou passar pelas configurações que a gente pode fazer no painel de administração do SIP-Server. Esse aqui é o painel. A gente precisa, antes de tudo, logar. Já tem um usuário salvo aqui. E quando a gente entra aqui, a primeira opção de configuração que a gente tem aqui é o gateway de destino. Então, o que que é isso? Uma vez que as validações acontecem, o SIP Server precisa encaminhar aquela chamada, se ela for aprovada, do SBC, que vai, então, de fato, realizar a chamada e discar para o número que o discador está tentando. Então, aqui a gente define um código que depois vai ser utilizado na descagem e atribui a esse código o IP de destino da chamada, o IP do SBC. Então, aqui a gente pode criar um novo, deletar esse ou editar. Esse código aqui, ele está definido como teste. Depois a gente vai ver como que a gente vai utilizar ele. Em seguida, a gente pode definir uma operação. Então, a operação é um conceito que a gente usa para estabelecer um limite máximo de descagens que uma empresa pode fazer para um cliente. Então, a gente pode ter diversas operações com limites máximos diferentes. Então, nesse caso, eu defini uma aqui como 10, que tem um limite de 8 por dia, e um ID de operação 11, que tem como limite 2, para a gente ver o bloqueio acontecendo depois, quando a gente for fazer a descarga. Então, da mesma forma, a gente pode criar, deletar ou editar uma operação aqui. Os grupos de contagem, eles servem para agrupar operações. Então, às vezes a gente quer discar para o mesmo número por duas operações diferentes, mas a gente quer que conte da mesma forma, tanto para uma quanto para outra. A gente quer que incremente o número de tentativas, independente da operação que a gente está usando. Então, a gente pode aqui criar um grupo que vai ter a operação 10 e a 11 dentro dele. Então, quando a gente descapa o número usando a operação 11, vai subir o computador. E se a gente descapa esse mesmo número usando a operação 10, esse mesmo computador vai subir também e a contagem vai ser agrupada e ela vai chegar no limite independente da operação que você utilizou para descapa. Aqui tem uma opção bastante importante que a gente pode consultar quantas tentativas de chamada já foram feitas para um número e uma operação. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui a operação 10 e o número do meu celular para consultar quantas já foram feitas, a gente vai ver que hoje ainda nenhuma foi feita, que o máximo permitido para essa operação é 8, como a gente tinha cadastrado aqui, e está dando status não encontrado porque ainda não foi feita nenhuma chamada para esse número. Depois a gente vai ver quais são os outros status que a gente encontra aqui nessa tela. Depois, ah, uma das outras regras que a gente comumente estabelece no SIP Server para validar a chamada
é a de horário de descagem. Então, a gente limita um horário que o discador pode realizar chamadas para determinados DDDs. Então, na verdade, a gente acaba agrupando os DDDs por UF, então fica por estado. Então, aqui a gente usou como código do UF de São Paulo 10, porque fazia mais sentido agrupar do 11 ao 19 no 10 e do 21 ao 28 no 20 e assim por diante. A gente poderia ter usado aqui também alguma coisa como SP e assim por diante, mas a gente definiu um código numérico para isso. Então, aqui primeiro a gente cria os grupos de DDDs, que no caso são os UFs. Então, aqui estão listados todos os grupos com os DDDs e os UFs. Em seguida, nessa outra tela aqui, a gente vai definir, agora sim, os horários que vão ficar estabelecidos para cada UF. E aí eles estão separados por dias úteis, sábado, domingo ou feriado. Então, pegando agora dos dias úteis, a gente vê que para o F10, o horário de início que é permitido realizar chamadas é 8 horas e o horário de término é 18. Para o F20, a gente colocou início 8 e fim 11 para a gente conseguir testar depois o bloqueio por horário e por UF. Então, aqui, da mesma forma, a gente pode adicionar, deletar ou editar esses horários conforme a necessidade do cliente. Enfim. Aqui, a gente pode criar ou editar e deletar os usuários para acessarem esse painel de administração aqui. Tem dois tipos de usuários, administrador e operador. Então, o administrador vai poder realizar essas configurações e o operador, ele pode só consultar o telefone e consultar outras configurações que são do sistema. Bom, então agora a gente vai ver a ferramenta acontecendo de verdade. A gente não vai ver de fato, porque ela acontece toda em back-end, mas a gente vai, com a ajuda desse programinha aqui, o Xlite, que realiza descagens virtualmente, a gente vai ver quando o SIP Server vai aceitar uma chamada e quando ele vai rejeitar, conforme os parâmetros que a gente passar e conforme o número de tentativas que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou adicionar um número que é bem maior do que o número do telefone que a gente quer discar, mas porque tem todos esses códigos que a gente foi definindo aqui no painel e mais algumas outras coisas que são do sistema e que não vale a pena mencionar agora, mas eu vou chamar a atenção porque vale a pena. Então, vamos só lembrar as operações que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, essa 10, que tem um máximo de tentativas 8, e a gente tem a 11, que tem um máximo de tentativas 2. Então, vamos utilizar a operação 11 para a gente ver o número de tentativas crescendo e, em algum momento, bloqueando a chamada. Vou pular aqui o número. Se vocês repararem, aqui tem o 11 da operação, e aqui aquele 62, que é o código do gateway de destino. E aí depois o que importa aqui é um número, um DDD 11, que está com horário de descagem aqui no F10 para dias úteis. Tá com início 8, término 18, agora são 2h29, então ele tem que liberar por horário de descarga. E aí, depois, o número que a gente está discando. Então, aqui se a gente clicar em Dial, a gente vê que está chamando. Então, já liberou essa primeira. Agora a gente pode vir aqui, consultar o telefone, a operação 11, esse número,
a gente vê que teve uma tentativa, o máximo permitido é 2 e o status está disponível. Então, se a gente vier aqui de novo, deixa eu copiar aqui, chamar de novo para esse número, ele vai permitir de novo, vai chamar, a gente pode encerrar aqui, já viu que está chamando. Se a gente realizar uma nova consulta, a gente vê que o número de tentativas subiu para 2. Como o máximo permitido é 2 também, ele fica com o status bloqueado. Então, agora, se a gente vier aqui e tentar chamar de novo, usando a mesma operação, 11, ele não pode permitir a descarga. Ele imediatamente já dá o status de proibido, porque essa operação e esse número já atingiram o número máximo de tentativas. Então, a gente pode fazer um teste de pegar aqui essa outra operação, que é a 10, que tem um máximo de tentativas 8. Então, se a gente vier aqui e consultar esse mesmo número, só que para a operação 10, a gente vai ver que o número de tentativas está 0, status não encontrado, porque não teve nenhum chamado para ele. Então, se a gente mudar aqui o número que a gente está discando a operação, aqui, a gente mudou de 10 para 11. Ou melhor, de 11 para 10. Então agora ele vai ter que aceitar a chamada, porque a gente está discando por uma outra operação e porque essas duas operações estão em grupos de contagens diferentes. Então, lembra que, por mais que eu esteja usando o mesmo número, operações diferentes, se elas estivessem no mesmo grupo de contagem, o número de tentativas seria o mesmo para as duas operações, né? Só que nesse caso eles estão em grupos diferentes, a 10 e a 11 aqui, então cada um do seu grupo de contagem. Então, o número de tentativas zerou para essa operação. Voltando aqui, utilizando a operação 10, a gente vai chamar. E aí, ele vai dar ringing de novo, porque agora o número de tentativas é 0 para essa operação. Então, se a gente vier aqui consultar a operação 10 com esse número, o máximo permitido é 8. E o número de tentativas é 1, então por isso que ele disputa. Agora, uma outra coisa que a gente pode testar são os horários de descarga. Então, como eu tinha falado aqui, eu defini para o F20 o término de descagem ser às 11 horas. Então, se a gente pegar, por exemplo, um DDD que está no F20, por exemplo, 21, e a gente substituir aqui no ponto por 21, usando a mesma operação 10, que teoricamente está liberado, porque o número máximo é 8, a gente só fez uma tentativa, então aqui a gente está usando a operação 10, e aqui a gente mudou o DDD 11 para 21. A gente tem que ver a chamada sendo recusada também, porque, em tese, para esse DDD, uma chamada não pode ser feita a esse horário. Então, vamos ver acontecendo. Já deu forbidden de novo. Por causa disso, por causa do horário de chamada para esse DDD. Então é isso. Essas são as principais validações que o SQL Server faz. Existem algumas outras, como por exemplo, blocklist por telefone, ou por CPF, ou por uma combinação de CPF, CNPJ com telefone, mas acho que essas daqui são as principais e que ajudam a entender melhor como o SQL Server funciona. Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre o SQL Server. E é isso. Até a próxima. Um abraço.